Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua minguante que fecha a segunda lunação de Áries. Essa lua acontece no dia 12 de maio de 2023, e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia. E a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior e divino, para que possamos também expandir a nossa luz e, de alguma maneira, contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre essa lua minguante. E primeiramente, falando sobre a fase da lua, o que nós temos numa lua minguante é um fechamento de energia. Nós temos aqui a conclusão de uma lógica, de algum tipo de raciocínio que o universo nos propõe para poder auxiliar o nosso aprendizado e a nossa evolução. Então, na lua minguante, o desafio é a integração de energias. E nessa lua minguante, principalmente, nossa, parece que casou tão perfeitamente as energias que estão aqui com toda a proposta de aprendizado desses eclipses, que eu diria que estamos fechando com uma chave de ouro. Porém, eu não digo que é uma chave de ouro, porque estamos numa temporada que é muito caos, gritaria, confusão, tiro, porrada e bomba. Então, a chave aqui é de Urânio. A chave é de Urânio porque o Urano também esteve bastante ativo aqui nessa lunação, ele está ativo nessa lua particularmente também. Então, a própria energia de surpresas, de coisas inesperadas, plot twist, de repente tudo vira de cabeça para baixo e aí você precisa se reinventar, se readaptar. Esse é o momento de você entender como está a sua capacidade de se flexibilizar diante da vida, das coisas, das circunstâncias, das pessoas também, para você poder seguir com o seu caminho, a sua jornada e a sua vida.
Então, a reflexão que essa lua está trazendo já é, naturalmente, uma reflexão que nos pede essa integração e essa assimilação também de lições e aprendizados, mas aqui, particularmente, ela traz essa questão não só da flexibilidade, mas de você saber olhar para as coisas que estão acontecendo e entender, olha, tem coisa que realmente não dá. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso me internalizar de uma certa forma, eu preciso internalizar a minha própria energia, eu preciso refletir, eu preciso meditar, eu preciso cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, se eu ficar sempre levando tudo o que está ao meu redor como mais importante do que o meu próprio bem-estar, a minha saúde, então eu vou estar sendo uma pessoa muito desagradável com a minha própria existência e com a minha própria evolução. Porque quando nós não fazemos aquilo que realmente precisa ser feito para o nosso bem maior, para o nosso bem-estar, nós sacrificamos parte do nosso propósito. E isso não é uma coisa legal, obviamente, mas nós vivemos numa sociedade que demanda tanta coisa que a gente já se acostumou a ter que se vender, a ter que, entre aspas, se prostituir pelo dinheiro, por um salário, para a gente poder viver e não passar fome, por exemplo. E tudo isso é muito complexo e a gente está vivendo um momento no planeta também de muitos refugiados, isso já é uma coisa que vem de anos, na verdade, das pessoas fugindo de guerras, fugindo da Síria, agora fugindo da Ucrânia. E aí, quantas pessoas, desde sempre, fogem da África para a Europa, e, enfim, tem vários outros movimentos migratórios, mas a questão é, nós vivemos tanta coisa assim que nos coloca nesse lugar, às vezes, da gente não querer essas invasões, como muitas pessoas entendem e consideram, porque não, o meu país, ou então a minha vida, ou então a minha casa, ou então o meu corpo. E aí a gente também às vezes coloca tanto no extremo nessa energia, que a gente não entende que as outras pessoas muitas vezes também só estão buscando o bem-estar delas ser atendido também. E às vezes as outras pessoas estão em situações tão piores do que a nossa, que a gente tem que se questionar também. Até que ponto a nossa vida, né, o nosso bem-estar, deve ser tão soberano para a gente não se sensibilizar com relação ao que está acontecendo no mundo e com as outras pessoas, né? Então, eu fiz essa primeira abertura aqui, essa primeira reflexão, só para a gente poder entender que, assim, as energias são paradoxais mesmo, às vezes, e as energias precisam ser olhadas de todos os lados do prisma. E isso é parte de ter uma mente e uma espiritualidade madura. Quando a gente realmente se propõe a se desenvolver e olhar para a vida, olhando assim, dando um passo para trás, e procurando enxergar de uma forma mais holística o que está acontecendo, procurando olhar mesmo as diferentes perspectivas, as diferentes óticas, a gente consegue equilibrar muito melhor essa energia do que é o nosso bem-estar e aquilo que realmente deve ser relevante e importante, e aquilo que é o bem-estar do outro e que é importante eu respeitar também. Mas isso é muito diferente daquilo que eu comentei, da gente ter que se submeter a determinadas situações só porque às vezes a gente não quer ofender, não quer desagradar, mas já se tornou uma relação abusiva. Seja porque é uma coisa no trabalho, ou no relacionamento, ou na família. Existe realmente assim uma linha tênue que a gente precisa saber diferenciar. Se a gente não tiver esse discernimento, a gente pode se colocar em situações muito desnecessárias e muito abusivas também. Então, para nós agora entendermos melhor toda essa energia e todo esse processamento dessa lua minguante, eu vou agora apresentar os aspectos que serão abordados no restante do vídeo. Então, o primeiro aspecto é a conjunção, agora já bem mais exata, do Sol com Urano e a própria Lua minguante que está fazendo a sua quadratura para esses dois que estão em Touro e a Lua está em Aquário. Depois, o segundo aspecto que será abordado aqui é um aspecto Pipa, que é um aspecto relativamente raro. Houve um outro aspecto recentemente parecido com esse, com Mercúrio no centro, e agora Mercúrio está no centro desse aspecto de novo, junto com o nó do norte, só que agora Mercúrio está retrógrado, e nós temos nas outras pontas dessa pipa Saturno, Vênus e o nó do lunar sul. E o terceiro e último aspecto que será abordado aqui é a quadratura T entre Júpiter, Plutão e Marte. Eu já falei dessa quadratura na lua cheia, no vídeo do eclipse lunar, mas agora, essa quadratura, além dela estar bem mais exata, Júpiter também já está com seu pezinho ali já, assim, com a pontinha do dedão, na mina, no campo minado que foi plantado lá no eclipse solar. Então, eu vou abordar um pouco mais a fundo essa energia aqui, só para explicar algumas nuances um pouquinho mais além do que eu falei no vídeo anterior. Então, agora eu vou mergulhar no primeiro aspecto, que é a lua minguante e o encontro de Sol
com Urano. Então, o que nós temos aqui, basicamente, é a Lua em Aquário e o encontro de Sol e Urano em Touro. Então, aqui existe uma estrutura que nos pede, principalmente, a racionalização de algumas questões emocionais que não estavam sendo compreendidas para que seja possível integrar os aprendizados que forem necessários sobre todo esse caos, gritaria e confusão dessas últimas luas, dessa lunação como um todo, porque foi uma energia bem pesada. Então, a tendência é que nós, agora, precisemos entrar em um alinhamento melhor com a nossa maturidade, para saber como lidar com tudo que aconteceu, e entender que não é tudo que você vai entender agora, e tá tudo bem, mas o que é importante você saber é o que fazer com isso de alguma forma. Como você vai colocar em prática toda essa ideia que foi apresentada para você, por mais que você não tenha conseguido lidar tão bem, ou que você não tenha tido uma maturidade ainda, para resolver tudo que foi apresentado para você, a questão é, nós estamos sempre em um constante processo de aprendizado e evolução. Então, não adianta você também ter expectativa e querer colocar sobre você o peso de você ter que ser uma pessoa perfeita e que sabe tudo, que consegue resolver tudo. É importante você reconhecer também as suas limitações e reconhecer que tem momentos em que você precisa soltar a rédea e deixar o universo simplesmente conduzir e não interferir tanto no processo. Isso também é parte de ter sabedoria espiritual. Então, saber os momentos em que você precisa ter o seu livre-arbítrio mais bem aplicado e os momentos em que você precisa deixar o seu ego de lado para permitir que o universo te carregue por aquela onda, isso é uma coisa muito difícil, eu não vou mentir, porque por mais que algumas pessoas queiram dizer é porque é muito fácil, confia no universo que dá, confia no universo que aí o negócio acontece e tal. Só que muitas vezes a gente confia e o negócio não dá, e não acontece. E por quê? É porque a gente tem estruturas dentro do nosso, enfim, da nossa constituição psíquica e que diz respeito à nossa própria integridade espiritual, coisas que estão ali, assim, fazendo pequenas ligações com os nossos traumas, com os nossos karmas, com várias coisas do nosso campo multidimensional, e que a gente não tem consciência, e aí se a gente fica querendo se cobrar algumas coisas, como se a gente tivesse que ter um resultado só porque alguém falou, porque um coach falou, porque uma pessoa que dá uma mentoria de cocriação, prosperidade, não sei o que, falou que é desse jeito, que aí então você tem que conseguir se desprogramar e fazer tudo e lá. Só que não é muito bem assim que a coisa acontece. Muitas pessoas apresentam esses treinamentos, essas coisas assim, sem nem ter muita empatia pela realidade real, assim, das pessoas, sabe? E isso é uma coisa que é importante a gente entender. Ninguém tem uma soberania suprema sobre a própria vida a ponto de realmente ter tudo o que gostaria de ter, ou de ser tudo o que gostaria de ser. Todo mundo sempre tem alguma coisa para resolver. Quem não tem coisa para resolver é porque já morreu. Então, a gente que está aqui, mesmo essas pessoas que se apresentam como uma pessoa que é o guru de não sei das quantas, porque cocria, porque faz isso, porque faz aquilo, porque a pessoa já é multimilionária, e tá cheio disso na internet, né? Aí a gente olha para essas pessoas, fica endeusando essas pessoas, fica achando que essas pessoas não têm problema na vida delas. Não, todos os meus problemas ficaram no passado, porque hoje eu vivo a vida perfeita. Primeiro, vida perfeita não existe. Então a gente precisa saber se orientar nisso para não cair nesse discurso que coloca a gente nesse lugar de inferioridade, para a gente acabar acreditando que a gente precisa do que aquela pessoa tem a oferecer para a nossa vida poder ser melhor. Sendo que, na verdade, quem faz da nossa vida melhor somos nós. É a nossa própria consciência e a nossa própria capacidade de usar os nossos recursos internos. Uma pessoa pode muito bem te ajudar com isso, pode te ajudar a ativar os seus recursos internos e tudo mais. Só que ninguém vai ter como fazer um milagre por você na sua vida, porque a mudança acontece dentro de você. Então, toda essa dinâmica que está acontecendo aqui está trazendo toda essa reviravolta para dizer para você, onde é que você está na sua jornada? Tá tudo bem você tá aí. E tá tudo certo, você tá onde você tem que estar agora. E com os recursos que você tem agora, você tem condições de dar o próximo passo. Você não pode ser que não tenha condições de pular a escada inteira, mas você tem condições de dar o próximo passo com o que você tem hoje. E é nisso que você tem que focar para que você consiga aproveitar bem essa energia. Agora, vamos para o segundo aspecto a ser abordado aqui no vídeo, que é o aspecto pipa, que tem bem no centro, na pontinha dele, Mercúrio retrógrado, junto com o nódulo lunar norte em Touro. Depois, nós temos um grande triângulo de água para compor essa pipa. Então, nós temos em uma das pontas Saturno em Peixes, nós temos Vênus em Câncer e o nódulo lunar sul em Escorpião. Então, essa dinâmica, na verdade,
já teve uma pequena passagem por aqui, porque um aspecto desse triângulo de água já aconteceu, inclusive com o nódulo lunar sul e Saturno. Mas agora, quem nós temos de novidade aqui é a Vênus e também Mercúrio, que está retrógrado. Da outra vez que nós tivemos o aspecto Pipa, Mercúrio estava no seu movimento direto, então agora nós temos uma oportunidade de refletir sobre as coisas que já vieram, na verdade, sendo apresentadas, eu acredito que desde a alunação de Peixes, o fechamento do último ano astrológico, aí o começo desse ano astrológico, agora é eclipse, e estamos fechando a temporada de eclipses. Então, nós temos um processamento de energia desses últimos 3 meses, praticamente, que estão nos convidando, principalmente, a olhar para a forma como nós agimos no mundo, como nós nos sentimos com relação à nossa posição na vida, como nós nos sentimos com relação aos nossos afetos, à nossa família, aos nossos amigos, o mundo à nossa volta, e como nós usamos os nossos recursos internos com maturidade e sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com os eventos e para, mesmo assim, manter a nossa integridade no meio disso tudo. Porque a chance de nós ativarmos gatilhos que vêm, inclusive, de questões kármicas é grande com esse aspecto aqui. Então, às vezes, pode ser que você esteja vivendo a sua vida meio que no piloto automático, simplesmente reproduzindo padrões que você já viveu em outras encarnações, ou até mesmo padrões que você foi, você recebeu um treinamento, ou mesmo um condicionamento, desde que você nasceu, para você ser daquela forma, para você agir daquela forma, para você respeitar, entre aspas, as pessoas de uma determinada forma, mas às vezes se anulando, às vezes se colocando numa posição de inferioridade, de falta de poder, e nada disso é legal, principalmente considerando o aspecto de Júpiter que eu vou abordar na próxima parte do vídeo. Então, aqui, o que você precisa muito entender é que a sua vida está nas suas mãos. Mesmo que tenham muitos movimentos do destino que estão além do nosso controle, que tenham questões kármicas, questões inconscientes, condicionamentos, questões sociais, crenças históricas, questões do nosso próprio DNA, por mais que tenham essas coisas, que a gente não tem muito controle em cima dessas coisas, a gente tem uma capacidade, que é a nossa capacidade de resposta. Então, entender o quão madura é a sua capacidade de resposta e o quanto você consegue ter sabedoria no seu processamento emocional e espiritual, é aí que está a sua chave poderosíssima para você conseguir vencer na vida. Então, muito mais do que você seguir um caminho que foi trilhado por alguém que passou por um problema, uma dificuldade, não sei o quê, e que aí conseguiu vencer na vida, aí piriri pororó, por mais que você possa aplicar técnicas e fazer coisas, seguir conselhos, dicas, né, de gurus e tal, igual eu estava falando, quando eu estava falando ali da Lua Minguante, por mais que isso exista como algo plausível que você pode fazer, que pode dar certo na sua vida, a questão é, o seu caminho só depende de você. E o que vai te permitir ter recursos para você trilhar os caminhos de evolução na sua vida é justamente a sua própria capacidade de você reconhecer quem você é hoje, quem você quer se tornar e o que você precisa fazer para se tornar essa pessoa, mas não colocando peso em si, mas sim entendendo onde está a sua capacidade de resposta, como é o seu processamento emocional, para você identificar os seus pontos fracos e trabalhar em cima deles. Se você não entende os seus pontos fracos, você não consegue superar esses pontos fracos. Então é por isso que ter autoconhecimento é muito importante. E ter conhecimento de mapa também é uma coisa muito interessante. Então, se você algum dia puder fazer uma análise completa do seu mapa, ou se você puder fazer o seu mapa kármico principalmente, ali você vai ter recursos muito preciosos para você saber como lidar com você. E isso é uma coisa que nenhum treinamento vai poder te dar. Porque qualquer curso que você fizer, ali você vai ter coisas genéricas. Então, a menos que você faça, tipo assim, uma mentoria, por exemplo, com uma pessoa que vai olhar o seu mapa e falar sobre você, essa pessoa não tem autoridade para falar para você como viver a sua vida. Ou quais são os recursos que você tem para viver a sua vida. Porque essa pessoa está olhando a partir do mundo dela. Essa pessoa não tem conhecimento profundo sobre você, a sua história e a sua vida. Ou sobre as suas vidas passadas e os seus karmas. Então é por isso que é importante você entender tudo isso. Eu estou trabalhando bastante com as tecnologias hoje em dia e eu estou querendo elaborar um sistema que agora eu já vou contar, que é um sistema para eu poder fazer mapas por escrito, mas eu quero focar principalmente em mapa kármico. Eu não sei quando que eu vou conseguir liberar isso, por isso que eu falo. Me segue no Instagram e acompanhe os stories, porque eu sempre divulgo por lá quando essas coisas vão saindo e eu tô aprendendo, enfim, linguagem de programação, várias coisas, para eu poder trabalhar também com inteligência artificial junto com isso,
tô treinando alguns modelos, algumas coisas para poder fazer um mapa bem mais completo, que depois eu possa também analisar um por um, né, para poder depois fazer entrega e tudo mais. Então, é um projeto bem legal que tá saindo, assim, que tá em desenvolvimento. Por enquanto, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá só na ideia, mas logo ele sai. Então, recomendo que você, se quiser, fazer o seu mapa kármico por um valor bem acessível, porque como eu vou fazer isso de uma forma mais otimizada por conta da programação, das inteligências e tudo mais, então não vou cobrar um valor caro por isso, tá? Então, enfim, fica a dica aqui para você. E agora, vamos para o terceiro aspecto aqui a ser abordado no vídeo, que é a quadratura T entre Júpiter, que está bem na pontinha dela, em Áries, depois Plutão, em Aquário, e o Marte, que está em Câncer, no finalzinho de Câncer. Então, o que nós temos aqui, basicamente, é o seguinte. Júpiter está já com o seu pezinho, faltam 2 dias do momento dessa lua para que Júpiter já estoure ali a bomba atômica no ponto onde foi plantada a energia do eclipse solar. Então, o que essa energia está trazendo, num aspecto de sombra mais profundo principalmente, é o seguinte. Tem coisas que você vai causar e que você não vai ter como depois fugir da responsabilidade. Na vida, todo mundo comete algum tipo de erro. Todo mundo faz, vamos falar português bem claro, todo mundo faz alguma cagada. Em algum momento ou outro, seja com você ou seja com relação aos outros. Em algum momento, todo mundo faz alguma cagada na vida. E o importante não é você, ai meu Deus, fazer um drama porque você fez alguma coisa errada, não sei o que, tal. Porque com Marte em Câncer, você pode querer entrar na vítima no drama assim, ó, rapidinho. E não é para você fazer isso. Se você fez alguma coisa de errado com alguém, não adianta você ficar sofrendo e se martirizando. Você precisa ter maturidade para olhar para a situação e dizer, nossa, ok, eu errei. Vai lá e pede desculpas para a pessoa. Ou, sei lá, se você causou uma situação, se você precisa fazer uma retratação pública, coletiva, alguma coisa, você tem que sair dessa arrogância de falar, ah, não, mas não foi culpa minha, porque eu estava sob influência de fulano, de ciclano, não, porque tal pessoa falou que era para eu fazer, e aí agora tá acontecendo isso, não era isso que eu queria, não sei o que, Para de dar desculpinha. Para. Você fez alguma coisa errada, assume o erro. Não interessa que foi a outra pessoa que te influenciou, você se permitiu influenciar. Não interessa que foi a outra pessoa que falou para você fazer, foi você que fez. Se você não tivesse feito, não teria acontecido. Entenda isso. Então, quando você comete um erro, aprenda a ser uma pessoa adulta e peça desculpas. Aprenda a se conectar com a energia de perdão, porque não é sobre os outros te perdoarem, mas sobre você se perdoar. Se você não aprende a pedir desculpas para os outros, se você não reconhece os seus erros, você não se perdoa. E quando você não se perdoa, você carrega aquela ferida por muito tempo. E aí, depois, a vida fica te trazendo um monte de pessoa fazendo cagada com você, te maltratando, te destratando, fazendo coisas horrorosas. E aí você fica lá, na criancinha, se vitimizando, chorando. Porque nada dá certo pra mim, porque ninguém é legal comigo, porque as coisas... E aí, de quem que é a culpa disso? Pegadinha, porque não tem culpa. Você precisa parar de se culpar e entender que você precisa apenas se responsabilizar, porque a culpa é uma coisa que tira o seu poder. Mas você se responsabilizar é uma forma de você reconhecer o erro e evoluir. Quando você reconhece o erro, você vê onde está o ponto fraco, você corrige e você melhora. E aí você também desenvolve a sua capacidade de acessar os seus recursos internos e você amadurece espiritualmente também. E o perdão é essa energia que é uma chave para você entender que o problema não é você. Ninguém é o problema. A questão é que nós estamos aqui em evolução. E você precisa ter tolerância com relação a isso também. Essa é a principal chave aqui desse aspecto. E agora, para concluir todo esse raciocínio, o que é mais importante de você entender é justamente que nem tudo está ao nosso alcance controlar. Então a gente precisa saber quando soltar e quando segurar. Essa sabedoria de entender as nuances das coisas é algo que, como eu já disse, não é uma coisa necessariamente fácil, mas é possível. Você só precisa aprender de verdade a olhar para dentro de você, reconhecer as suas falhas, as suas limitações, reconhecer as suas forças, os seus talentos e usar o melhor do que você tem à sua disposição. Todas as pessoas, sem exceção, possuem recursos para fazer aquilo que precisa ser feito. Não digo que você tem o que você quer que seja feito. Você pode ser que não tenha os recursos para você fazer o que você quer, mas você com certeza tem recursos para fazer o que você precisa.
Porque o universo tem uma proposta de evolução para nós que está alinhada com a nossa alma e com o nosso propósito individual. Então, quando você entende isso, você vai perceber que não importa o rumo que a sua vida esteja tomando, mesmo que não seja o que você quer, tem algum aprendizado ali que vai ser útil para você e que vai servir ao seu bem maior. E quando você aceita o aprendizado e para de lutar contra ele, então você consegue finalmente usar algum tipo de recurso e você agrega mais recursos. E quanto mais recursos você agrega através dos aprendizados que a vida te oferece, mais recursos você vai ter para, eventualmente, você realmente fazer o que você quer. Só que é um processo. E quando você vai evoluindo nesse processo, você também desiste de alguns quereres, por assim dizer. Você desiste de alguns desejos. Por quê? Você vai evoluindo, amadurecendo, se espiritualizando, e aí você entende que tem coisas que são efêmeras e que não vale a pena. Por mais espiritualizado que seja uma pessoa, há um momento que a gente precisa se questionar. Por que isso? Por que eu preciso seguir esse caminho? O que isso vai me trazer de bom de verdade? Por que eu preciso, por exemplo, como muitas pessoas defendem, como eu já falei, de riqueza material, prosperidade, abundância, não sei o quê, sabe? Fica essa euforia em cima desse assunto, mas pra quê ser uma pessoa milionária, ou um bilionário, ou sabe sei lá o quê? O que realmente de bom isso vai trazer pra você, pra sua vida? O que você faria com isso? Quem você seria com isso? Você tem essa consciência? Porque às vezes a gente não consegue chegar lá, por mais que a gente queira, porque isso é vendido pra nós, mas a gente não chega porque aquilo lá no fundo da nossa mente não tem sentido para a nossa vida. E para aquilo poder fazer sentido para a nossa vida, a gente precisa fazer toda uma adaptação de todos os nossos recursos internos. E é sobre isso a energia de uma lua minguante. É entender sobre tudo isso, refletir sobre tudo isso, para poder integrar aquilo que faz sentido. E conforme você integra o que faz sentido, aí você consegue usar melhor os seus recursos. Então, fica aqui a dica dessa lua, essa dica de reflexão, e use isso a seu favor. Aprenda a usar os seus recursos, que aí sim você vai conseguir viver uma vida muito melhor. Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui, e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.